Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Estamos aqui de volta. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre esses assuntos de trabalho e energia. Nós vamos falar hoje especificamente sobre potência. Qual é o significado de potência? Qual a unidade de medida de potência? Onde, quando, em que situação a gente usa essa grandeza física chamada potência? Potência. Bom, mas sem brincadeiras, está lá, ó. Potência é a grandeza física que se usa para medirmos a rapidez com a qual se realiza um trabalho. Então, peraí, ó, eu estou querendo realizar um trabalho, né? Eu vou lá transferir energia por meio de uma força ao longo de um deslocamento. Para fazer isso, né, eu estou utilizando então essa força, só que eu não falei nada sobre o tempo. Pensa aqui, ó, se eu realizar o mesmo trabalho demorando mais ou demorando menos, bom, é o mesmo trabalho, eu transferi a mesma quantidade de energia, mas vai fazer uma diferença se eu fizer isso mais rapidamente ou mais lentamente. E essa diferença tem a ver então com a potência que foi desenvolvida. Então, se você fizer o mesmo trabalho, transferir uma mesma energia em tempos diferentes, você terá desenvolvido potências diferentes. A unidade de potência é energia, trabalho, joule. Tempo gasto, e aí um detalhe importante, esse tempo tem que estar em segundos. Então você gastou uma certa energia, você realizou um certo trabalho em joule. Você vai ter um tempo para desenvolver isso, em segundos. Essa razão da potência é dada em watt. Ou seja, cada joule por segundo é o que a gente chama de watt. E a gente pode ver, por exemplo, que isso é muito usado, né? A gente no dia a dia tem muito isso. Por exemplo, uma lâmpada, né? Se você pegar qualquer lâmpada, vai estar lá escrita nela a potência dela, né? E o que vai ser a potência dessa lâmpada? Por exemplo, numa lâmpada de 15 watts. O que significa essa potência de 15 watts? Significa que essa lâmpada está gastando, está utilizando 15 joules, mas no caso de qual energia? Energia elétrica. 15 joules de energia elétrica por segundo. Então qualquer equipamento elétrico que você der uma olhadinha, vai ter lá uma potência. O que é essa potência? É a relação do trabalho realizado com o tempo gasto. No caso, o trabalho que tem a ver com a energia é a energia elétrica que está sendo utilizada por segundo, joules por segundo. Então você pega uma outra lâmpada que brilha mais, com certeza a potência dela é maior, ela vai gastar mais joules de energia elétrica por segundo, inclusive por isso irá brilhar mais. Agora, muito provavelmente vocês também já devem ter ouvido falar de potência de automóvel, potência do motor, né? E normalmente essas potências são dadas em HP, ou seja, horsepower, cavalo-vapor, ou seja, foi uma unidade de potência criada quando se comparou o que cavalos faziam, né, e o que máquinas a vapor criadas, né, naquela revolução industrial lá, mais de 200 anos atrás, né? E aí foram feitas essas comparações, o que as máquinas a vapor realizavam de trabalho comparado com o que os cavalos realizavam de trabalho, né? Um dos caras que fez isso foi o próprio James Watt, né? Um dos precursores nessas análises de trabalho e potência. E nos cálculos dele, né, o que os cavalos conseguiam desenvolver de potência era algo semelhante a 735 watts de potência. Então, quando você fala, né, de um cavalo vapor de potência, o comparativo em watt significa 735 watts. Né? Então, se você quiser analisar a potência de um motor de um automóvel
comparado em watt, né, é só você lembrar dessa conversão, né? 1 cavalo vapor equivale a aproximadamente 735 watts de potência, ou seja, cada cavalo vapor significa que consegue realizar um trabalho de 735 joules por segundo. Aí aqui no finalzinho eu pus um exemplo, né? Um motor suspende uma carga de 100 kg. Então vamos supor, né? Eu estou querendo comprar um motor que vai ser usado numa indústria, sei lá, para suspender cargas, né? E as cargas, por exemplo, são de 100 kg. E eu preciso fazer isso em 10 segundos. E essa máquina precisa produzir essa suspensão de 3 metros. Então o que vai acontecer? Qual potência que eu vou precisar, né? Quando eu for comprar esse motor, eu vou ter que analisar a potência dele. Mas qual a potência dele? Qualquer motor vai fazer isso? Não. Então o que eu faço? Eu calculo primeiro, né, o trabalho. Por quê? Porque se eu tiver o trabalho que esse motor realiza, sabendo o tempo que ele gastou para fazer isso, eu vou descobrir a potência. E aí eu fiz a conta do trabalho. O trabalho que ele vai realizar depende então de uma força. E a força vai estará relacionada com o peso da carga. Então, se essa carga tem 100 kg de massa, para sabermos o peso, é só multiplicarmos pela aceleração da gravidade. Então, massa 100 kg vezes aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter um peso de 1000 newtons. Então, a força está relacionada a esse peso, 1000 newtons. Qual é o deslocamento que eu estou querendo? 3 metros. Então, eu tenho uma força de 1000 newtons, um deslocamento de 3 metros. Deslocamento para cima, força para cima. Qual é o ângulo? 0. Cosseno de 0, 1. Trabalho positivo. 1000 vezes 3 vezes 1, 3000. Portanto, agora eu calculo a potência. Se o trabalho foi de 3000 joules, o tempo gasto foi de 10 segundos, a gente tem uma potência de 300 watts. Então, motores de no mínimo 300 watts seriam necessários para fazer essa tarefa numa empresa que eu estou precisando desenvolver lá um projeto de suspensão de cargas. Então, a potência serve para isso, para você poder, por exemplo, identificar quais motores são necessários, são importantes, são possíveis para você realizar tarefas ao longo do dia a dia de uma empresa. Bacana? Daqui a pouco a gente volta, tá? Segundo tempinho, daqui a pouco a gente volta. Oi, tudo bom? Estamos aqui para mais uma etapa das nossas aulas, dos nossos estudos sobre trabalho e energia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a energia cinética, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa energia associada ao movimento de um corpo. Todo objeto em movimento possui energia e por isso é capaz de realizar um trabalho. Então, relembrando, o que significa trabalho? Transferir energia por meio de uma força ao longo de um deslocamento. Agora, para eu poder transferir essa energia, eu preciso ter energia. E essa capacidade em realizar trabalho, ou seja, se eu sou capaz de transferir energia, é porque eu tenho. Uma das opções que a gente tem para possuir energia é a energia associada ao movimento. Então, sempre que você tiver um objeto em movimento, esse objeto tem capacidade de realizar alguma tarefa, algum trabalho, que vai ser a transferência de pelo menos parte da sua energia para outro corpo no momento em que ele fizer a força, produzindo deslocamento. Então, se você tem um objeto em movimento, esse objeto possui uma energia associada a esse movimento, chamada energia cinética. Agora, como que eu calculo essa energia? Como que eu descubro quanta energia está associada àquele movimento? É simples.
basta a gente saber a massa do corpo e a velocidade desse corpo. Mas um detalhe, muito cuidado, a massa nessa continha tem que estar em quilogramas. A velocidade nessa continha tem que estar em metros por segundo. Então, se tiver massa fora da unidade quilograma, tenho que converter. Se eu tiver velocidade fora de metros por segundo, por exemplo, quilômetro por hora, eu sou obrigado a converter. Lembrando que para converter diretamente quilômetro por hora para metro por segundo é simples, basta a gente dividir por 3,6. Então, se eu tenho lá 36 km por hora dividido por 3,6, 10 metros por segundo. Se eu tiver 72 km por hora dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Então é simples, né? Mas tem que lembrar a massa quilograma e a velocidade em metro por segundo. Agora, uma coisa importante, né? Se você perceber na equação, quanto maior essa massa, maior o resultado dessa conta, maior é a energia cinética que eu vou ter. Então, quanto maior a massa, mais energia. Outro detalhe, e esse é fundamental, repare que a velocidade nessa continha da energia cinética está elevada ao quadrado. Caso a velocidade então do corpo aumente, por exemplo, dobre, a energia associada a essa nova velocidade não dobra, quadruplica. Por quê? Porque se a velocidade dobra, elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, caso a velocidade dobre, a energia daquele movimento fica 4 vezes maior. E isso é algo importantíssimo para se ter em mente, principalmente quando você está viajando nas estradas. Uma das grandes causas de morte é o excesso de velocidade. Então aqui, cuidado nas estradas. Se a sua velocidade passar de 60 km por hora para 120 km por hora, você pensa assim, é só o dobro da velocidade. Mas em termos de energia, em termos de poder de destruição, a energia que você vai estar com ela no dobro da velocidade é 4 vezes maior. Como na equação a velocidade aparece ao quadrado, dobrar a velocidade significa ter 4 vezes mais energia. E aí, pensa, e se você passar de 60 km por hora para 180 km por hora? A sua velocidade triplicou. O poder de destruição, a energia associada a esse novo movimento é 9 vezes maior. Então, muito cuidado com isso. Quando você tem velocidades cada vez maiores, significa que você tem energias muito maiores ainda. Lembre-se que a energia cinética, a energia do movimento, depende da velocidade ao quadrado. Então, se você tiver uma velocidade 10 vezes maior, você vai ter 100 vezes mais energia. É sempre elevado ao quadrado. Muito cuidado com isso. Outra coisa importante, se nós estamos falando que energia está relacionada a trabalho e trabalho está relacionado à energia, nada mais justo de que tenhamos uma relação mesmo matemática entre elas. Então, por exemplo, se eu realizo o trabalho, eu estou transferindo energia. Então, se eu estou transferindo energia, quem recebe vai passar a ter mais, quem perde vai passar a ter menos. Essas variações de energia estão relacionadas com as energias transferidas. Então, por exemplo, se eu tenho uma certa quantidade de energia e passo a ter menos,
Eu transferi energia. Quem é essa energia transferida? O trabalho. Então, se eu realizo um trabalho, a minha energia no fim, a minha energia no início serão diferentes. Essa diferença entre os valores das minhas energias fim e início é exatamente o que eu transferi, é exatamente trabalho que foi realizado. Um exemplo, né? Vamos imaginar aqui, ó, um maratonista de massa 50 kg acelera. Então vamos supor, né? Ele estava lá correndo, de repente ele olhou para trás e viu um outro concorrente chegando perto. Ele acelerou, ele passou a correr mais rápido. Então ele passou da velocidade de 5 metros por segundo para 7 metros por segundo. Quem aí teve que realizar um trabalho? Os músculos da perna dele, os músculos da coxa dele tiveram que realizar um trabalho. Ele fez força ao longo de um deslocamento, para quê? Para que a energia cinética dele aumentasse. 5 metros por segundo para 7 metros por segundo, velocidades aumentando, fazem com que ele tenha, no fim, mais energia cinética do que ele do que ele possuía no início. De onde saiu essa energia? Saiu do alimento, dos músculos dele que produziram, uma força, geraram uma força para ele ganhar velocidade, portanto, modificar a energia cinética dele. Modificando como? Por meio de um trabalho. E aí, vamos lá, ó. Qual foi o trabalho então realizado por ele para aumentar sua velocidade, para ele ter um ganho de energia cinética? É só fazermos essa análise. Descobrimos quanto ele vai ter de energia cinética no fim, descobrindo quanto ele tinha de energia cinética no início. Esse ganho de energia cinética é o trabalho realizado. Então, ó, energia cinética do início, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. 50, 5 metros por segundo ao quadrado sobre 2. Então você faz a continha, ele vai ter 625 joules de energia no início. Beleza, vamos para o final. Massa é a mesma, a velocidade aumentou. Então eu faço uma nova conta da nova velocidade dele para saber a nova energia cinética total que ele tem, que ele passa a ter. 57 ao quadrado sobre 2. Você faz essa continha, dá 1225 joules. Portanto, se ele começou com 625 e terminou com 1225, ele teve um ganho de energia cinética. O trabalho das pernas dele foi positivo. E aí, essa diferença mostra exatamente qual foi o trabalho realizado. 1225 menos os 625, essa diferença é o trabalho realizado, é a energia a mais que ele conseguiu por intermédio de um trabalho realizado pelos músculos da perna dele ao acelerar durante a sua corrida. Então esse trabalho foi de 600 joules. Bacana? Então na sequência a gente vai falar mais algumas coisinhas sobre essas relações entre trabalho e energia. Valeu! Olá, gente! Estamos aqui de novo. Vamos continuar falando sobre os nossos estudos de trabalho e energia. Só que agora a gente vai falar de uma energia potencial, ou seja, uma energia que está relacionada a uma posição. Bom, mas qual que é essa energia que nós vamos falar aqui agora? A energia potencial gravitacional, ou seja, é uma energia associada à posição do corpo em relação a um patamar de referência dentro do campo gravitacional terrestre. Então eu estou dentro do campo gravitacional terrestre, eu estou dentro de uma região onde a Terra está influenciando gravitacionalmente os corpos. Nessa região, dependendo da minha posição, dependendo da minha altura
em relação a um patamar de referência, normalmente o solo. Essa posição confere ao corpo uma certa quantidade de energia que ele pode usar dependendo da situação. Então, por exemplo, nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, mas olha só, e calcular como é que eu vou descobrir a quantidade de energia potencial que está guardada em função daquela posição que o corpo possui dentro do campo gravitacional terrestre em relação a um patamar de referência, Eu preciso disso para fazer essa conta, eu preciso saber a massa do corpo, ou seja, quanto maior a massa, mais condições de ter energia potencial gravitacional acumulada. Quanto maior a altura, ou seja, a sua posição em relação a esse patamar de referência. E quanto mais intenso for o campo gravitacional representado pelo Gzinho. A aceleração gravitacional representa esse campo gravitacional que a Terra está gerando ao redor dela. Então, essa energia potencial gravitacional depende de três coisas: massa, campo gravitacional representado pelo Gzinho e a sua posição, a altura em relação a uma referência. Normalmente essa referência é o solo, mas nem sempre é possível você trocar essa referência de lugar? Sim. A única coisa que você precisa ter em mente é que se você começar as suas análises colocando uma certa referência, essa referência tem que ser mantida. Eu não posso trocar a minha referência no meio da análise. Então, a nossa análise tem que ser feita sempre na mesma referência. Se eu quiser agora, acabou aquela análise, faço agora uma nova análise com uma nova referência, pode, mas começada aquela análise, eu tenho que manter a referência para não ter problema. Então, se eu coloquei como referência o solo, eu mantenho o solo sempre como referência. Bom, vamos então partir aqui para o nosso exemplo, Imagina que você tem um projeto, Você está lá construindo um shopping, construindo uma loja de departamentos com vários andares e você quer colocar uma escada rolante ali. Aí no seu projeto você vai ter que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, vamos supor que você queira instalar uma escada rolante para levar pessoas do primeiro para o segundo andar daquele shopping, daquela loja, E vamos supor que o desnível seja de 4 metros. Então, no chão lá embaixo, primeiro andar, segundo andar, um desnível de 4 metros. Vamos supor que você faça lá cálculos e serão transportadas pessoas com massa total de 1000 kg por minuto. Então aquela escada rolante, ela vai ter que dar conta de levar pessoas lá para cima, ou seja, fazer com que essas pessoas ganhem energia potencial gravitacional, fazer com que essas pessoas subam, Então a escada rolante vai ter que fazer uma força ao longo de um deslocamento, para que essas pessoas ganhem energia potencial gravitacional. Olha só, quem está passando energia para quem? A escada rolante vai passar energia dela para as pessoas, tanto que as pessoas subindo, elas vão ganhar uma energia relacionada à sua altura, à sua posição dentro do campo gravitacional terrestre. Então você vai ter aqui uma transferência de energia, você vai ter aqui um trabalho sendo realizado. Então a escada rolante faz força, deslocando as pessoas para cima. A escada rolante realiza um trabalho, transferindo energia para as pessoas. E você percebe essa energia transferida pelo aumento da energia potencial gravitacional dessas pessoas. Então, letra A, calcule a energia potencial gravitacional envolvida no funcionamento por 1 minuto. Então, em 1 minuto,
quanto é essa energia que essa escada vai transferir para as pessoas que ela está levando para cima? É só você fazer a continha com a equaçãozinha que a gente viu aqui, ó. Massa, gravidade, altura. Então, se eu sei a massa em 1 minuto, eu preciso levar 1000 quilogramas, né? Eu preciso levar essa massa de 1000 quilogramas lá para cima. Mas vamos supor que a própria escada também tenha uma massa, né? A escada também tem uma massa, e aquela escada em movimento, ela também vai ter que se levar para cima. Então vamos supor que a massa da escada é de 200 kg. A escada está levando, né, ela mesma também lá para cima. Então a massa total 1.200 kg. Gzinho, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E esse deslocamento para cima, a altura que essas pessoas estão ganhando, 4 metros. Então eu fazendo a continha, 1.200 vezes 10 vezes 4 metros, eu vou ter uma energia total sendo transferida de 48.000 joules, né? A própria escada, as pessoas, isso tudo está ganhando uma energia de 48.000 joules. Agora, tomando carona nessa ideia, né, eu vou colocar também um cálculo de potência. A gente viu o que é potência, né? A gente já fez análise de potência, que é essa relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto para se realizar esse trabalho. Então, quem é o trabalho? É a transferência de energia. Que energia que foi transferida? A potencial gravitacional. Então eu vou ter 48.000 joules de energia, de trabalho que foi realizado nessa transferência de energia, e o tempo, que é por minuto, mas eu não posso usar minuto, eu tenho que transformar para segundos. Então, 48.000 joules em 60 segundos me dão uma potência de 800 joules por segundo, 800 watts. Então aqui, né, eu percebo que se eu tivesse motor mais fraco que isso, eu não poderia usar nessa escada. Eu tenho que usar motores, por exemplo, mais potentes que esse, né, de 800 para cima, para dar conta, né, do que eu me propus para essa escada. Então fica aí a dica, né? Quando você tiver que falar sobre mudanças de posição dentro do campo gravitacional, você vai estar com certeza falando de uma energia chamada potencial gravitacional. Abraço para todo mundo, até daqui a pouquinho, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!